Claquete! Como é sua relação com autocuidado? Você sente que você cuida demais do seu corpo, ou às vezes até menos? Você sente que quando você deixa de cuidar do seu corpo ou das suas rotinas, isso está refletindo em algo mais profundo da sua vida? Meu nome é Id e hoje a gente está em mais um episódio de Fractais. E hoje a gente vai falar aqui sobre autocuidado, sobre rotinas de higiene, rotinas de sono, rotinas de coisas que a gente acredita que fazem bem pra gente e cuidam da gente. E aí, pessoal, qual que é a coisa de autocuidado de vocês? Eu já tenho algumas aqui para falar, se vocês não tiverem ideia. Bom dia, pessoal. É, Tudo bom? bom Tudo bom, dia. Fê? Bom Tudo bem? Não, dia, acho bom que dia. depois do último episódio que escolheram eu na minha versão cabelo maluco, mais não autocuidado do mundo, eu acho que legal a gente falar sobre esse tema. O Fê já tá com o cabelo molhadinho, É, baixado de eu fiz manhã. autocuidado hoje. Autocuidado de minha acordo, já foi se cuidando. Uma Fala aí, Pedi bronca coisa, começa do meu você, pai, então, da minha trazendo suas mãe. rotinas. eu ia falar de uma rotina minha, mas antes de falar dessa rotina, eu quero falar sobre um fator um pouco mais genérico que reflete nesse autocuidado, que é a coisa da nossa intensidade. Eu Uhum, percebo que minhas rotinas de autocuidado passam muito pela intensidade do meu autismo. O que eu quero dizer com isso? Que quando eu resolvo me cuidar, eu cuido muito de alguma coisa. E quando eu resolvo deixar de parar de cuidar, você esquece eu total. cuido nada. Vou dar um exemplo: escovar os dentes. Quando me vem a realidade de que eu tenho que cuidar da minha saúde dentária, eu começo a escovar muito e faço todas as coisas. E até da última vez eu comprei um Alter Pick. E normalmente isso acontece sempre quando eu vou no dentista e eu saio com a real crença de que eu vou mudar. Agora E eu você vai. realmente mudo por, tipo, 3 meses. E é uma realidade, sabe? Eu tô me autocuidando ali. Mas logo depois, quando aquilo vai e eu vivo um outro aumento de intensidade da minha vida, eu saio muito forte daquilo. E eu sinto que o meu autocuidado, trazendo já agora para um lugar da higiene, de todos os aspectos, passa muito nessa intensidade. Que é o quê? Uhum, Por um breve momento, ou até às vezes longo, é muito de um jeito e depois muda muito. E eu tenho dificuldade de entender isso dentro de mim, porque o mundo tem dificuldade de entender isso dentro da gente, de entender essa dualidade. Porque isso muitas vezes vai ser visto como imaturidade, falta de controle, impulsividade e por aí vai. Mas acho que uma das primeiras coisas de autocuidado para mim é a coisa de escovar os dentes. Tipo, agora eu tô com várias cáries aqui na Itália, minha boca tá toda ferrada, e eu sei que isso está muito ligado a uma falta de autocuidado minha, que está refletindo no estresse emocional que estou vivendo e que sempre vai bater nesses pontos. uhum. Eu consigo muito reconhecer que, no geral, eu não estou tão bem quando eu começo a perder certos hábitos de autocuidado, sabe? Porque às vezes na Nossa, nossa total. intensidade do dia a dia, a gente pode achar que tá tudo bem, porque a gente é tão intenso que a gente vive uma coisa boa e depois uma coisa ruim, uma coisa boa, uma coisa ruim. Tudo muito intenso, aí você nunca sabe, né? Será que eu tô, tipo, bem no geral ou não? E o autocuidado é um ponto que me pega muito, assim. Eu começo a reparar em hábitos, eu falo, nossa, eu tô deixando, tipo, lixo do lado da cama. Eu não tô mais arrumando minha cama de manhã. Eu não tô escovando os dentes com essa frequência. Olha quanto tempo eu tô sem fazer a barba. Olha como eu tô me sentindo sujo. E por aí vai. Uhum. Só apontando esse tema sobre escovar o dente, que eu acho que é uma coisa que eu não lembro se eu já falei aqui, mas sempre quando eu vou no dentista, a gente sempre tem, eu tenho aquela conversa dele tentar me convencer a usar fio Fio dental dental. e eu falar para ele assim, tá tudo bem, você quer que eu finja que eu vou usar e aí a gente sai todo mundo feliz aqui e eu, tipo, nem vou comprar ou você, tipo, eu posso já falar que, tipo, eu não vou usar e tá bom? Tipo assim, já passou. Porque, tipo Sim. assim, eu escovo o dente. Mas eu acho muito engraçado, porque quando eu era menor, eu tinha que escovar o dente, tipo assim, 3, 4 vezes por dia. Hoje já muda pra, tipo, uma, duas bem feito, assim. Eu escovo de manhã. E é, tipo assim, tem a galera no trabalho que leva toda a malinha, escova o dente profundamente, assim. Tem a galera que não escova lá. Então, tipo assim, tem muitas... Pô, eu fico olhando, assim, as preocupações, essa parte de autocuidado. Eu tenho um cunhado que é muito preocupado com lavagem de mão, acho que pós-Covid, assim, também. Então, tipo assim, quando você tá na casa dele, todo mundo tem que lavar a mão. Tipo assim, eu acho engraçado que o Virou autocuidado ritual. dele passa para outras pessoas também. Eu acho que tem negócio de criança também, quando você é bebê, tipo, uma parte de, tipo, autocuidado quando você tem filho pequeno, primeiro filho, basicamente, tipo, a parte do autocuidado é incrível, tipo, você esquenta tudo, você toma muito cuidado, aí quando você tem segundo filho, você já não faz tanto essas coisas de detalhe, assim, aí você percebe o quanto, tipo assim, certas coisas que seriam, tipo, caramba, você não, tipo,
queimou basicamente a chupeta antes de botar na boca do seu filho, no primeiro filho. Aí no segundo filho, tipo, a chupeta cai no chão várias vezes, você devolve. Tipo, tá bom, sabe? Interessante, né? A coisa que você trouxe de, tipo, algo que mexe muito com a gente, move muita gente, faz a gente querer cuidar mais de nós mesmos para ser melhor para aquilo, né? Eu sinto que o meu Uhum. autocuidado passa tanto por esse lugar. Todas as vezes que eu resolvo me cuidar muito, é porque eu quero tentar ser a melhor versão de mim, porque eu estou inspirado por alguém ou alguma coisa. Alguém no feminino. É, não, ou mesmo no masculino, mesmo no Alguém não. masculino, Alguém, tipo, mano. não, é sério, eu vejo, vou dar um A exemplo, carinha vai. do It falando agora, eu só pensei assim, mas tarana, né? Nos coraçõezinhos subindo. É, Mariana. Mas várias outras pessoas. Eu sinto que o meu com o autocuidado muitas vezes tá. Pô, pessoal, agora eu tô passando por isso nesse momento, sabe? Eu tô tipo. Tá muito difícil as coisas aqui. Eu tô muito sozinho na Itália. Eu odeio a Europa. E basicamente uma das coisas que tá fazendo eu querer me autocuidar, ajustar minhas rotinas, meus bons hábitos, é porque eu sinto que isso tá impactando na pessoa que eu amo. E Uhum. que eu percebi, opa, eu tenho que me autocuidar nessas coisas, porque se eu não fizer isso, eu não vou conseguir entregar o que eu gostaria de estar entregando, eu não vou conseguir ser a melhor versão de mim possível. E aí entra a coisa do autocuidado. Em relação É. a essa questão, assim, vocês estão trazendo esse aspecto dessas rotinas, eu fico pensando como ritualizar isso no dia, né? E uma coisa que eu faço é interseccionar ações do tipo, eu aqui na minha escrivaninha já tem um canto onde estão o meu óleo que eu passo no rosto, o sérum, o contorno dos olhos, às vezes a cânfora que eu passo nas costas, ela começa a doer e tal. Então eu tenho que deixar acessível aqui para mim, porque enquanto eu estou trabalhando, cai minha ficha que eu, opa, ainda não fiz isso, eu vou lá e faço. Porque acho que se eu tivesse aqui para ficar pensando em blocos do dia em que eu vou executar cada uma dessas coisas, o dia ter que durar muito tempo, assim. Mas isso é Então, um para tipo não de steaming falhar, também, né? Que você faz, tá? total. Então, Então, acessível é estar no lugar do steaming também. com certeza. E o meu streaming é uma estratégia de autocuidado, é o dia inteiro, assim. Isso Claro. daí caiu minha ficha há pouco tempo. Falei, gente, é verdade. Antes, no começo da pandemia, eu fazia streaming, assim, depois que acabava o dia de trabalho, pegava, punha minha música, ficava dançando, aquela coisa de hiperestimulação sensorial mesmo, e visual, tal, eu gosto de coisa bem colorida. E aí eu ficava achando que isso era o meu streaming. E agora eu entendo, por exemplo, como eu trabalho em cima de uma prancha de equilíbrio, estou aqui falando com vocês agora em cima dela, isso também é minha atividade de streaming. Eu estou me autocuidando nessa hora, trabalhando o meu equilíbrio, trabalhando a minha força muscular, trabalhando o fato de estar em pé, um monte de coisas, ao mesmo tempo em que eu estou fazendo outras coisas ao longo do dia. Então eu gosto Nossa. bastante disso, de sobrepor essas estratégias, assim. E aí com Eu tenho esse time isso, de limpeza. bora, Dani, como que É é? uma das coisas, mas é um streaming meio de autorregulação. Eu vejo muito emocional, assim como quando eu estou nervosa. Hoje, por exemplo, seria um típico coisa que eu ia começar a pegar um álcool e começar a passar na mesa. Nossa, demais, Dani, eu entendo muito isso. Eu acabei de ver seu alquinho, eu achei genial. Eu falei, vou assimilar. Gente, vocês não Não, fazem um que é de gente, eu tirar a tenho. sobrancelha. Não, perdão. É, a sobrancelha que passa da. Os fios são mais grossos, assim, fica aquele pelo grosso que parece um pelo de raposa. Cara, quando eu tô ansioso, a primeira coisa que eu faço é ficar caçando esses pelos e ficar tirando com a pinça, assim. Tipo, é, autolimpeza. Eu tenho muito, assim, uma rotina, eu acho que, enfim, a questão de cuidar da pele, por exemplo, é uma coisa muito feminina, né? Que a gente foi muito moldada nesse sentido Eu de tô cuidar começando a da pele, assimilar isso embora. agora, tá? Da É, coisa da pele, por causa Aí, da Mariana, fazer skincare e tal. aí. Eu posso falar então, sobre esse tema? Fala, Dani, tem. depois Deixa a eu. Dani Não, falar. agora eu que vou falar. Não, E vou. é isso, Depois mexe essa você faz o moral, merchan moleque. da sua empresa. Não, não é mesmo. Agora eu Chefe, mas vou. vai com tudo, vai com tudo, vai com tudo. Porra. Tá? Eu que vou brilhar agora. Que Vai inclusive com tua pele tá tudo. maravilhosa, Dani. Diga-se de passagem. Eu quero esse Foi, elogio né? também. Brincadeira. O A pessoal minha não pele, vê, mas tá realmente, todo incrível. mundo elogia a É minha pele. E não é que eu impressionante. faça tantas coisas assim, porque a pessoa vai falar assim, nossa, que rotina de skincare. Mas, de fato, assim, uma coisa que eu faço religiosamente é lavar o rosto de manhã e lavar o rosto antes de dormir. Isso é religioso. E algum tempo, realmente, eu passo, eu tenho uma rotina, mas é muito mais assim, um sabonete líquido e um creme facial à noite e outro creme facial de manhã. Então, aí, isso não é também aquela rotina, porque já tive também, eu sou super assim, que eu chamo de cismo, né? Mas, Uhum. enfim, eu cismo com uma coisa de autocuidado e eu faço aquilo muito intensamente. Então, aí, por exemplo, eu vou lá na
desde que eu mesma faço merchan lá na lojinha do Fê, das coisas do Fê, compro, tipo, a linha inteira do negócio que faz. Aí fico fazendo, tipo, 2 meses, intensamente. Depois eu falo, tipo, cansei, alguma coisa me desvia, e aí eu volto só pro sabonete. Mas é isso, esse mínimo denominador comum do sabonete e do creme, esse eu sempre tenho. Esse é tipo para mim como escovar o dente de manhã e à noite. Já faz parte de uma rotina que eu assumo. E eu tenho muito isso. Eu vou incorporando coisas que aí eu não tiro, mas o que eu não incorporo, por exemplo, eu estava super numa rotina de exercício físico desde o começo do ano, de manhã e tal. Aí eu comecei agora depois que eu comecei enfim, o trabalho me demandou outras coisas, que eu mudei um pouco o horário que eu acordo e tal. Já deixei um pouco para lá a rotina física. Aí eu só fico sofrendo. Eu sofro das rotinas que eu abandono de autocuidado. Demais, se sente culpada, né? Tipo, uma culpa do Nossa, tipo, nossa, muito. larguei Mas aí isso, é isso essa me fazer coisa. Se mal. eu fico brava, eu não vou correr. Tem gente que vai correr, ou não, vou fazer uma limpezinha assim com álcool na mesa, Mas é, isso arrumar faz uma roupa, sentido. dobrar uma roupa, arrumar um Porém, Mas cabide. o que eu ia falar sobre isso é que hoje, como a Dani está falando, eu trabalho no setor de beleza. Trabalho na Estée Lauder, então, tipo, tem. E aí eu acho muito engraçado, que, tipo assim, eu, homem hétero, tipo, do perfil que não se preocupa, hoje o homem hétero se preocupa tanto, mas eu era o que não se preocupava tanto, assim. E eu acho engraçado você estar no mundo que você entrava assim, na primeira semana, a pessoa falou assim: Felipe, esse produto é ótimo para você, para resolver a vermelhidão do seu rosto. Aí eu falei, mas eu tenho vermelhidão no meu rosto? Tipo assim, eu nunca soube. E todo mundo na mesa olhou pra mim e falou assim, cara, Olha óbvio que você tem agora. vermelhidão. Aí eu falei, então tem que resolver agora, urgentemente, um problema que por 40 anos eu não sabia que era um problema, sabe? Tipo assim. E aí as pessoas vão falar assim, não, mas assim, Felipe, isso daí, você tem pele muito boa, você deve fazer sua rotina noturna. Aí eu falei, não, eu não faço rotina noturna. Aí todo mundo, como assim você não faz rotina noturna? Todo mundo faz rotina noturna. Eu falei, cara, sei lá, eu não consigo, no meu mundo ninguém faz rotina noturna nenhuma aqui. Isso. Mas você sabia que quem faz rotina, que se você passa protetor, tarana, à noite faz você ficar envelhecer 2 vezes mais rápido? Eu falei, cara, tu deve ter 80 anos, porque eu nunca fiz isso na vida. Aí você vai descobrindo um monte de coisa que é, tipo, muito jogado, e aí na questão do feminino e tudo mais, ou, tipo, públicos muito longe do meu tradicional, que recebem muitas dessas informações de autocuidado e preocupações e detalhes e hidratantes e toques que, tipo assim, não é que eu não seja, não é que não seja importante, é que nunca chegou para mim com uma discussão que fosse importante, tá? Tipo assim, esse conteúdo não chega. Então eu consigo entender muito quem entra mais nesse mundo, quem começa e vai estudando, ou lendo, ou recebendo, ou comentando, discutindo sobre esse assunto, que é longe da realidade, passa a criar preocupações que elas não é que elas não existem, elas não chegam. É tipo assim, é um conteúdo que tipo é tipo assim, eu me preocupar com o sistema político na tipo Malásia, sabe? Tipo assim, cara, talvez seja um negócio muito tenso agora, eu não tenho a menor ideia, tipo, se é um problema ou não, sabe? A informação não chegou em mim. E aí eu vejo como tratamento e autocuidado, esse negócio de beleza, é muito isso, sabe? Tipo assim, talvez tenha um monte de coisas que eu deveria me preocupar, ou não, e tá ótimo, sabe? Mas eu sei que outras pessoas se preocupam muito, porque essa informação faz parte da rotina dessas pessoas, e não faz cara, parte tanto da minha. senso de urgência em produto está muito ligado ao capitalismo e à coisa do imediatismo, né? Uhum. Tipo, é muito mais Use sobre a o ideia meu de que você creme, né? precisa disso. É, Uhum. e não é, entendeu? Qualquer pessoa que está entendendo, na minha opinião, autocuidado por conta de o creme, o tratamento, ou não Exato, sei o que, não é não isso. Não, eu tô entendeu. falando de rotina, nem tô falando de Totalmente. creme, tô falando de rotina. Nem é produto Mas é específico, que mas tem são. essa cultura, né, É, claro que da... tem junto. Mas é que nem eu Uhum. brincava quando eu era menor, que o shampoo tinha aquele negócio que você escrevia no shampoo que tinha que usar 2 vezes o shampoo, sabe? Aí eu falei, cara, isso é só golpe de marketing. Eu sinto Pra que usar o 2 vezes. autocuidado pra gente, eu posso falar pra mim, como pessoa autista, não passa tanto no que, mas no como. Tipo, não é o creme, Uhum. mas é o processo de, sabe? Da Uhum. coisa do se tocar, da coisa do Uhum. se olhar, de, tipo, sentir o seu corpo, sabe? Poderia ser qualquer creme, na verdade, ou qualquer outra coisa, mas eu sinto que muitas vezes passa nesse lugar. Mas são simbolismos, são simbolismos. Tipo, você parar para usar qualquer coisa que seja.
e ter aquele momento pra você faz parte do seu autocuidado. Mas eu acho que, tipo assim, a gente tá acabando entrando muito nesse quesito de maquiagem. Tipo, pra mim, autocuidado é outra coisa pra mim, sabe? Tipo assim, pra mim, peso é uma coisa que me preocupa em questão de saúde, mais em questão de beleza. Apesar de que quando eu me sinto que eu tô um pouco gordo, assim, é tipo assim, eu me sinto mal, que é como se eu tivesse ficado desleixado, assim, como se fosse um símbolo pra mim. Tipo, tem nada questão de beleza ou preocupação assim, é uma questão de, tipo assim, é um sinal. E atrapalha as coisas que eu gosto, como jogar bola e algumas coisas que eu faço, que eu vejo que tá atrapalhando, eu falo, putz, Felipe, você não tá se cuidando direito, assim. E é uma coisa que tá acontecendo comigo atualmente, tipo assim, eu acho que eu tô muito cansado, constantemente, e tá afetando o esporte, tá afetando o sono, tudo, e aí isso me preocupa no autocuidado constantemente. Você, cara, por que que eu tô cansado? Aí eu fui no Uhum. autocuidado, eu fui lá, aí eu fui no Fleury, fiz exame pra caramba, fui no endócrino, tudo, e aí, tipo, gordura. Aí a gente come umas coisas assim, cara, sério que eu tipo, preocupar com gordura no fígado? Gordura no fígado. Agora tem que tomar remédio pra gordura no fígado, um monte de coisa disso assim. Aí é aquele negócio que a gente sempre brinca, assim, quem não faz exame não tem doença, sabe? Tipo assim, Não, você quem faz. procura acha. Eu também tenho É, essa Mas é teoria. o sistema se aproveitando da nossa ansiedade. Mas só Mas para eu tenho fazer. gordura no fígado de verdade. Assim, então mostrou lá, não sei se foi o sistema, assim, então, E Mas só para mas vocês fazer um são comentário em relação. sugestionáveis se alguém fala alguma coisa. Meu, Aí ontem o você fica Guilherme falou pensando. um negócio para mim. Falou assim: procura aí a síndrome de não sei o quê, que eu gosto de até esqueci o nome, é o nome de uma pessoa e tem a ver com cansaço, com a barriga inchar e tal. Eu falei: não, certeza que eu tô com isso. Ah, a questão do cortisol. Cortisol alto. Falei: não, tenho certeza que eu tô com isso. Certeza. Aí a, Não, Eu o com adoro corpo certeza tá não, confiar mal no Dani. certas tempo. coisas em. Eu não sou influenciável por isso. Tipo, eu questiono demais a medicina para ser influenciável por isso. O tempo inteiro, quando alguém Uhum. me fala uma parada do exame, eu falo, opa, mas qual que é o método desse exame? Como que essa pessoa analisou? Porque assim, eu Então, já mas parei você para olhar falou exame, tudo. sabe? Não é tão objetivo Método, assim. Sério, é uma método. porcentagem de um negócio, sabe? Tem vários fatores que influenciam. Se você vai um pouco mais a fundo na medicina, você percebe isso. Então, eu muitas vezes questiono muito todas essas coisas. Isso não me pega tanto. Eu ia fazer um comentário aqui sobre questão de cuidados com a pele, só para não deixar passar essa questão, que a gente estava pensando como se isso fosse apenas fazer a limpeza ou passar creme, né? Mas a maneira mais simples e que é acessível a qualquer pessoa de cuidar da pele é se manter hidratado. É isso, assim, é uma coisa que a gente esquece de tomar água, de se hidratar. Água, exato. Areide, com a garrafa dele aí. E hum. comer frutas, vitaminas de origem natural mesmo, gente. Fruta, verdura, não precisa ficar tomando suplemento. Pega a fruta, pega a verdura, pega legume. E então isso faz bastante diferença, assim. E então eu só queria trazer isso. Tem uma coisa dessa questão de que a pele a gente cuida por dentro. Por fora é legal também, bacana, você se olhar um pouquinho e tal, não digo o contrário. Mas o cuidado passa por isso, que tem a É ver com a verdade, é saúde de dentro para alimentar. E aí vai fora, como aquele, tudo. aquele combo, né? Vai cuidar da pele cuidando da dieta, então isso vai cuidar da sua saúde nutricional, do colesterol, da gordura, do, do diabetes, de um monte de questão, Nossa, do nada como ter um funcionamento do médico, intestino. hein, aqui no podcast, Não, Eu mas acho é que. isso. Mas eu Mas acho que é aquele isso negócio. É tipo para estresse. colocar as coisas no eixo. Mas eu acho que esse negócio falou assim, tipo assim, se você, por exemplo, se eu tô numa fase menos estressado, parece que, tipo, toda a parte de autocuidado fica super perfeita, assim, mais do que Sim, isso. Aí quando eu tô numa época de também. Uhum. estressado, É toda a parte de instantâneo, autocuidado né? parece que é problemático, assim, tipo assim, parece que é uma coisa, assim, tipo, eu briguei com alguma coisa no trabalho, algum tipo de estresse específico, assim, todo o Uhum. resto de autocuidado é puxado Uhum. forte. Um outro assim, aspecto que... fala aí, Di. não, você fala que a maneira que eu tô encontrando hoje para tentar solucionar isso é tipo rotina. Uhum. Eu literalmente hoje eu uso um aplicativo que chama Rotinery, que basicamente você consegue subir as coisas que você tem que fazer e colocar um intervalo de tempo para elas. E aí eu basicamente coloco tudo, tipo, escovar Uhum. os dentes, Uhum. tudo, Hum. todas as partes de todos os processos, cada parte tem um tempo. E isso vem me fazendo bem porque primeiro, eu tenho esse senso de organização, então agora é muito claro o que eu fiz e o que eu não fiz. Então eu tenho a Uhum. oportunidade de pensar o porquê que eu não fiz. E segundo, porque quando eu faço, tem aquela coisa dos pequenos ciclos de recompensa. Porque a gente se culpa muito, né, pessoal? Eu, pelo menos, me culpo muito. Então, quando eu posso ver que eu realmente falo, nossa, eu fiz 2 dias, 3 dias a mesma coisa, não sei o quê, isso faz querer fazer mais.
E eu espero que quando eu entrar na bad de novo eu consiga manter essas coisas. Ai, E, gente, lembrei do Duolingo, É, ô Ive. Dani, todo dia eu te mando um oi pra gente E continuar me nossa manda, rotina dos até a amigos. Mônica fica assim. Você não fez hoje? Eu falei, Pô, não. mas legal isso que você falou, Ed, porque eu também anotei ontem, quando eu estava pensando na conversa de hoje, que uma rotina de autocuidado é cuidar das próprias rotinas, né? Isso faz parte de você manter essa, essa cadência, esse ritmo, assim, de cuidar das e como rotinas. isso é uma coisa autista, né? Se eu cogitei isso tão, tipo, Uhum, porque eu, uhum, pô, agora eu tô convivendo com outras pessoas aqui, por exemplo. uhum, Eu vejo que eles têm as rotinas deles, mas eu uhum, realmente necessito do negócio, tipo, uhum. muito Enquadrado, quadrado, assim, objetivo. uhum, Porque se não uhum, for assim, eu só vou ser uhum, levado pelo mundo, assim. Eu vou, uhum, tipo, Né? E você deixa espaço para ser levado? Porque eu acho que tem um pouco na rotina, principalmente como o Fê falou, quando eu estou nesse lugar que eu não estou tão bem, deixo de fazer minha rotina, alguém me chama para fazer outra rotina, começa a me dar um pouco de raiva, assim. esquiva de demanda, né? Dani, Vamos. interessante. Assim, tipo, não, eu não posso fazer essa rotina, ou eu não posso fazer essa coisa, porque vem na minha cabeça tudo que eu não fiz e que eu supostamente deveria fazer. Interessante Então, você vira trazer uma isso. coisa de você congelar e não fazer nada, entendeu? Uhum, total. Não, isso que você falou é algo que eu vim pensado muito nos últimos dias, na verdade. E sim, eu venho colocado espaço para essas coisas. Eu venho colocado na minha rotina, tipo, um momento para eu me perder e me encontrar e deixar ser levado, porque eu tô entendendo que parte do meu desenvolvimento pessoal, do meu autocuidado, é conseguir me acolher e respeitar esses meus momentos de, tipo, nada faz sentido com nada e várias coisas que vão caminhando, sabe? E que o que tá me Uhum, fazendo conseguir aceitar esses momentos e conviver com eles é ter esses outros também. Então, Uhum, basicamente, eu tipo jogo tudo para amanhã, por isso eu acordo muito cedo, para eu garantir que eu fiz certas coisas. E aí depois as outras tarefas que eu também programei para fazer, eu já coloco elas bem mais espaçadas entre uma e outra, e por aí vai, para eu poder ter, tipo, entre elas, ou talvez durante elas, espaço para devagar seria essa uhum. palavra? Tipo, Devagar, devagar? devagar, com i, devagar. Para você ficar vocês entenderam, divagando, né? para você se colocar num ócio criativo. E eu ia comentar sobre isso, assim. Na minha rotina também tem tempo no final do dia para eu pensar em coisas criativas, assim. Se eu não, eu tenho vários cadernos onde faço minhas anotações de ideias que eu tenho e tudo mais, onde eu escrevo, pinto, desenho, faço qualquer coisa, assim. E se eu não dou esse tempo, ou se eu não começo a respeitar isso, mas não precisa de muito intervalo, não. Se eu fico alguns dias, uma semana sem fazer isso, eu começo a ficar bem inquieto. Então, eu tenho também essa questão de, no fim do dia, ter algum tempo ali, que seja 15 minutos, meia hora, para escrever poema, para anotar ideias interessantes, assim. Então, eu coloco essa rotina de criação também no dia, assim. Uhum. Um Também eu pouquinho entendo de isso como uma droga, tarefa de autocuidado, perdão. um pouquinho de salada, né? Um pouquinho de água, um A pouquinho de carinha fruta. que ele fez agora foi ótima. Fofinho. É, mas é verdade, pô. Não, Sim, pessoal, eu mas a gente percebi, precisa desse tempo para devagar, certamente. com Inclusive, certeza. aproveitando a discussão que está agora totalmente em pauta, que é essa questão do trabalho 6x1, que é uma aberração total. Eu acho que as pessoas deviam fazer 4x3. As pessoas podendo descansar 3 dias, criando mais, fruindo mais da vida, estimulando o comércio local e tudo mais, produziriam muito mais os outros 4 dias que elas estariam trabalhando. E isso entraria dentro dessas rotinas de autocuidado. Pessoas mais bem É, cuidadas produzem muito mais, assim. Então, com só para fazer um certeza. pequeno parênteses político em relação a essa questão É, que está É agora surreal a circulando. ideia de pensar em que você precisa ser obrigado a trabalhar para produzir. Isso só mostra o quanto a pessoa não está produzindo. Exato. É triste. Ela está só subjugada pelo domínio do outro, É, sem dúvida. porque, pô, muito você faz doido. negócio bem, cara, você nem vai pensar em tempo que você ficou naquilo. Você só sabe Uhum. que você tá fazendo. Se alguém te questionar, você sabe andar? Você não vai ficar inseguro e falar, não, você não sei não. Você, tipo, só é, entendeu? É que tem Mesma alguns coisa com o trabalhos, é trabalho. que tem trabalhos e trabalhos. Tem trabalhos que você precisa estar lá, né? Tipo, é muita questão do varejo. É que tem dias, shoppings e tudo mais, que é mais uma questão mais Ah, principal, mas os outros eu acho que é, tipo assim, eu sempre valorizei produtividade do que tempo de trabalho, apesar que a gente já tem a cabeça que se você fizer hora extra, tudo você é mais produtivo, mesmo que você terminou 4 horas antes. ah, É, isso é uma coisa CLT. que ainda está na cabeça,
Mas tem alguns setores que é complicado Não, essa mas eu questão, concordo. assim. Se Eu você sei. tira mas se você tira um dia de trabalho de uma pessoa, cada 4 pessoas você tirou um dia delas, você ficou com 4 dias sobre, você vai ter que contratar mais uma. Ou seja, a gente ia contratar 25% mais de pessoas e acabar com o desemprego no Eu sei, país. mas isso Eu tem acho super custo para. saudável e a economia ia crescer Não, pra mas não, caramba. eu concordo, mas isso Porque tem um as custo empresas não querem lucrar gigantesco. menos Não, mas não e é pagar lucro mais ou funcionário, né? prejuízo, né? Lembra que Não tipo, o varejo. sei. Eu não sei se contratar Ah, alguns funcionários É, mas acaba. sabe que vamos ontem eu falar com o escrevi CEO dessa uma, eu empresa aí, se ela está escrevi, disposta a é Não, ganhar é, o isso. tipo, dinheiro. a minha empresa, tipo, a empresa, para quem trabalha no escritório, eu acho que faz muito mais sentido para quem trabalha em loja, tipo, físico, pessoa. Eu acho que o mundo é questão de, tipo, se contratar é caro para caramba, cara. E, tipo assim, eu te digo lá, tipo assim, até no mundo online versus loja física é muito mais difícil de ter lucro do que online. Online é realmente mais fácil. Loja física tem muito custo com muita coisa, A cara. loja física agora virou vitrine, na verdade, só para as pessoas verem o que elas querem Não, comprar e as pessoas depois ainda compram compram, não, as pessoas ainda não, compram muito em no loja físico. física. É, o pessoal Muito, da nossa muito, muito, geração, muito. né? Porque acho que o pessoal mais novo É. isso vai mudar, né? Sim. É, Se então, Mas. você se fala em tivesse mudar isso há o muito tempo, evento só que do não muda Fê, nessa né, velocidade. Fê? É, a Dani viu como é. A galera podia comprar online. Tinha uma galera Uhum. de mulheres ricas se espatifando lá para ficar em fila gigantesca para comprar barato. Então, tipo. Gente, foi chocante, o Id ia ficar chocado. Eu ia. Mas, E pessoal, um tem outro. uma coisa que, Fala, Mas assim, eu Gui. sou a favor, isso é eu sou muito contra importante ser você falado, passar a viver de sabe? trabalhar, tá? Eu, tipo assim, É, eu acho um não, absurdo. sim. Não, eu Humanamente entendo. falando, é que eu acho que as decisões não podem ser de uma hora para outra que, tipo, eu me preocupo muito com os tiros nos pés das coisas, sabe? As coisas têm correlações que, tipo, não é somente o lindo, tipo assim, todo mundo é lindo. Eu queria, tipo, também me aposentar e trabalhar o menos possível e ganhando dinheiro, tipo assim, tem muitas coisas, eu queria viver mais, tipo assim, todas as coisas são lindas de se falar, mas as coisas têm contas, sabe? Tipo, Ah, o mas tem, mundo eu não vi tá essas preparado. contas de perto, cara. Desculpa, eu já tive do lado de ser dono de empresa, de lidar com gente de empresa grande, eu vi essas contas e não é tão bem assim. É uma grande Uhum. É. mentira que falam das contas para pagar, tá? Porque É, assim, é eu muito acho fácil também falar que. isso se você não está disposto Cara, a ter oitenta por uma cento panela das de 20 mil empresas reais, falem em cinco entendeu? anos, cara. Eu já vi gente falar para mim que estava 80%. falindo e não vende uma panela de Não, 20 mas mil reais que tinha em tudo casa. bem, mas Tá é tipo falindo o assim, quê? eu te digo, procura qualquer dado sobre falência de empresas no Brasil, porque o Brasil é um dos países mais caros do mundo para fazer qualquer negócio. Você quer fazer o 6 para 1? Tira todo 30% de imposto de qualquer coisa que a gente faz que leva. Tipo assim, tem muitos modos de fazer, tá? Não tô falando que não dá. O problema é que você, tipo assim, só tirar, ou Tira enquanto o governo gasta imposto. muito. Hã? Imposto. Você não acha que tem que tirar o dinheiro de quem está na ponta final, não? Do Eu acho que tem vários CEO, modos de do fazer. diretor da marca, que tira 100 mil por mês, 200 Eu acho que mil, tem essa que vai exceção, para cara, mas fora do o país sem. 5 vezes no E ano, A gente, pega o a final gente de pode semana e continuar vai outro para a assunto, mas Europa. tem muito desse, mas esse Deixa- é 1%, cara. Tipo, tem 99%. A média, classe A no Brasil é acima de R$ 6.000, Mas cara. eu Não é queria tipo falar 100 mil sobre reais. autocuidado Sim. nesse sentido, é o seguinte, É. uma coisa Fala, que eu tenho Dani. Voltando pro pensado, tenho Vamos autocuidado. voltar para Desculpa. episódio. pensado Ai, meu muito comunista sobre brilhou isso. aqui Não, é agora, velho. verdade, Perdão, Fê, gente. eu te amo, tá? Eu Assim, a juro por Não, Deus. eu vida, também, cara. Eu adoro puxar essa sua orelha, cara. Mas eu acho que a faz parte do autocuidado vida, também. deixa eu falar, a Ai, vida Dani. Vai. é sobre pessoas, não é sobre empresas. Aham, Entendeu? Porque a gente perfeito. tem um discurso, e eu não vou também me tirar fora dessa, porque até, tipo, antes de ontem, eu tinha modo de falar, mas eu tinha esse pensamento, a gente pensa primeiro na empresa, Uhum. entendeu? A gente fala assim, ah, porque as empresas não vão Uhum. conseguir se sustentar. As empresas só existem para servir à sociedade. As pessoas As pessoas. que Então, estão lá assim, as dentro, pessoas inclusive. precisam vir em primeiro. E Uhum. aí é aquela. Que eu falei que tem a ver com autocuidado? Porque, assim, quem vai vir em primeiro, quem vai falar eu venho primeiro, somos cada um de nós. Perfeito. Com Cada um É de isso certeza. nós vai aí. falar, não, eu venho primeiro, do tipo, eu não Uhum. quero passar a minha vida, e óbvio que tem todo um trade-off, que eu concordo com o Felipe, é um trade-off que é imenso, que envolve N pontas e N stakeholders. Desculpa, N públicos diferentes. Uhum. Mas Mas, é isso, começa na mas falando gente, até sobre. começa Falando no sobre o autocuidado. Mas falando sobre Perfeito. autocuidado em si, Não. eu acho que tipo assim, é muito lindo falar do autocuidado quando você já tem a base estruturada, sabe?
tem que Uhum. lembrar que 90%, ou tipo, não sei qual o número, mas 90, uma grande parte do brasileiro está endividado claramente, sabe? Tipo assim, o trabalho não é somente um lado bonito e tudo mais, é tipo assim, é uma necessidade tipo, muito específica para pessoas muito específicas, não para pessoas que, tipo assim, ele não tem a opção de ver o trabalho como uma coisa sem ser tipo sobrevivência para muita coisa. Ah, Exato. tem muita coisa que dá para melhorar. E eu concordo com isso, eu acho que o Uhum. modo Brasil é horrível, eu acho que tipo, assim, tem muitas coisas horríveis em si, mas tipo, hoje, por exemplo, eu já estou numa estrutura que eu posso ter luxos e comprar e ter alguns tipos de luxo, e aí mesmo assim eu reclamo de dinheiro. E tem outras pessoas que eu conheço que elas não têm nem essa ideia do acesso ao luxo, porque tipo assim, eles não passaram da fase um, sabe? E aí, essa pessoa tá muito menos preocupada com 6-1, 5-2, 4-3, qualquer coisa disso, para não é nenhuma discussão dele, porque, tipo assim, ele não conseguiu passar da fase de garantir comida em casa e pagar o mínimo Mas é das por contas. Mas isso, é precisa porque ser. ele não está Tem? E ele discutindo não vai que sair eu dessa e situação se ele você continuar e nesse nós tipo de quatro trabalho. aqui Uhum. estamos Ah, sim. discutindo isso, estamos discutindo o autocuidado dele, porque ele não tem condições. Só que acontece que nós somos quatro e eles são milhões, Uhum. e a gente E não a tá. gente tem uma situação E de a gente está privilégio aqui falando, enorme, eu e a gente tem acho. que ter essa clareza Eu também, a gente está trabalho dialogando com os nossos, né? num quatro Uhum. por três. Eu trabalho num quatro por Uhum. três. Nem sempre eu exerço essa liberdade que eu tenho de trabalhar no quatro por três, porque é uma vontade minha, né? E aí eu faço por prazer e tal, e não é por nenhum tipo de obrigação. É que E eu posso decidir, Uhum. supostamente. Mas é Uhum. justamente que eu posso esse decidir. supostamente é bom, hein, Dani? Não, porque é Com Aquele sempre esse, detalhe. supostamente. Quando você claro, trabalha para alguém, exato, é total. sempre supostamente, né? A Só descobre liberdade na hora fica do um vamos ver. pouco. Uhum. E aí a gente transforma o autocuidado em política da Mas pessoa. eu acho que o Maravilha. autocuidado do trabalho, eu Adoro. acho que o autocuidado do trabalho está muito conectado, Tudo sabe? A Tipo, Não, porque não, política, você tem sem super a dúvida passa. ver nenhuma. mesmo, eu muito. acho. E, inclusive, eu queria trazer um ponto, que é o seguinte, galera. No mundo que a gente vive, no mundo capitalista, a ideia de autocuidado está muito atrelada a você ser o quê? Produtivo, a você conquistar as coisas, a você ganhar dinheiro e poder. E eu te falo, tá? A gente tá falando aqui que as pessoas estão embaixo, não tem nem tempo para pensar isso, mas o que me incomoda mais é que quem tá em cima justamente porque entendeu que o se autocuidar era se matar de trabalhar para chegar ali. E Não, que imagina. merece isso porque se matou Mas não de acho que as trabalhar. pessoas se mataram de trabalhar. Quem está lá em cima já está lá em cima por outras razões, Ed, não é porque. Aí isso é discurso meritocrático, esse discurso é uma falácia, isso não existe. Essas pessoas que chegaram lá em cima não chegaram lá em cima, você, olha o suor do meu trabalho que fez para mim. Não, os que estão em cima, em cima, em cima, não estou É. falando de gente que está posicionada no mercado de trabalho, estou precisando das pessoas que comandam o mercado de trabalho, né? Atenção para a gente Sim, apontar o dedo para o lugar Ale, Os certo, assim. donos da eu vejo algumas produção. pessoas, tipo, e eu via isso muito no Exatamente, LinkedIn, é muito cara, e eu diferente. ficava louco. A história do empresário que veio da favela e superou, sabe? Fala que todo mundo pode conseguir fazer isso e tal. E me incomoda essa pessoa, tipo, não olhar com empatia e simplesmente falar, opa, talvez não seja possível todos terem esse meu discurso não para de pé. A pessoa fica Talvez batendo foi nessa uma moeda. Sim, Não, sim. sorte mas do Tipo, essas É são no tipo, algumas mundo que a histórias gente tá, anedóticas para romantizar essa situação. Tem essa figura e ótimo que ele tenha feito isso, mas a maior parte dessas pessoas que estão posicionadas no topo da cadeia, no é, topo, lá em cima, não é essa história. não é, porque Não é. dinheiro gera mais dinheiro, Uhum. né? Essa é a É, real. exatamente. É gente que já tava Mas, ligada a dinheiro e só fez isso reproduzir, dinheiro fica gerando dinheiro, e são pessoas que geralmente, se for olhar o histórico do enriquecimento, a gente vai ver que tem ali um monte é, de coisas não essa muito discussão bonitas. que a gente teve sobre trabalho e tudo mais pode parecer impertinente com relação ao autocuidado, Imagina, de mas jeito ela traz um nenhum. ponto muito chave, que é o quê? E aí bate na nossa neurodivergência. Eu sempre tive muito claro na minha vida que meu autocuidado passava muito por como eu estou me sentindo e por aí vai. E eu sempre tive em contraste com o mundo que via o autocuidado como uma coisa da responsabilidade financeira, ganhar dinheiro, ser independente, ter poder, respeito. Você cuida da sua pele não porque você quer se sentir bem, mas porque você quer ser bonito, porque beleza exerce poder. Uhum, Você escolhe uma roupa X não porque você e conecta o negócio com o consumismo, né? Não porque você se toca aquela roupa, mas porque ela demonstra poder. Então, o uhum, autocuidado na sociedade muitas vezes está travestido como só mais uma maneira de exercer poder e não se uhum. cuidar. E Life Snake, entendeu? A vida cobra. Lá, eu adoro Life Life Snake. Snake. A vida cobra.
Life Snake. Beleza. Eu acho que ó, a capa do episódio pode ser Life Snake. Nossa, Dani, você sabe que eu adoro essas coisas. Eu não sei se vocês estão vendo, mas, tipo assim, eu dou várias causadas quando a gente posta o episódio. No último que a gente postou na enquete, eu coloquei um churururu ali nas opções. Eu acho Eu vi. hilário brincar com essas coisas. Meu Deus do céu, sabe? Ai, chega desse mundo tão sério. Todo mundo sabe Isso, que não é isso é assim, estratégia cara. de autocuidado também, essa Com autoderrisão aí, certeza, com maravilhoso. certeza. É, eu Uhum, entendo que muitas vezes eu me comunicar. Olha que louco. Me comunicar de maneira honesta, por mais que seja difícil e pesa muito, é um autocuidado, porque eu entendo que para eu me cuidar, eu tenho que ser como eu acredito que eu sou no mundo, porque senão isso vai voltar para uhum, mim de volta depois. uhum, E essa coisa do autocuidado da gente, né? Como a gente está tão em si mesmado, mas como isso, na verdade, a nossa diferença desse si mesmado, você fala muito aí, Salê, que É, passa por um outro lugar, que é um lugar de empatia, muito voltado para o outro, por trazer o bem, por fazer o bem no mundo, e não para a gente crescer. E a gente está sempre se autocuidando, essa é real, velho. E se torturando por não se autocuidar. é. uhum. Maravilha. Eu ia, só para a gente terminar também agora, para encerrar assim, mas essa fala que você trouxe desse cuidado conosco, ser cuidado com o outro, eu diria também que é cuidado com o mundo, assim. Tem um aspecto que a gente acabou não falando muito aqui, mas a gente apontou essa questão da alimentação como estratégia de autocuidado, e eu pensando nisso na questão de plantar comida e de comer comida orgânica e de produtores locais como uma estratégia de autocuidado, e aí uma coisa que eu gosto de repetir muito, que é cuidar de si, é cuidar de um mundo. Ou seja, também é cuidar do mundo de um modo geral, assim. Então, eu não vejo dissociado essas duas coisas. A gente não conseguiu aprofundar muito esse tema, mas eu queria deixar essa última Nossa, É, eu mensagem. acho que demais da depois a gente pode conta. fazer um episódio sobre cuidar dos outros, né? Um cara falou Assim. pra mim Uhum, esses dias assim: ah, eu não importo não me importo com política. Eu falei: se não se importa com política, então provavelmente você não se importa com você mesmo, que você não entendeu que você é um uhum, produto do mundo político que te criou, seu otário. uhum, É exatamente. tipo isso. Ah, isso é a estratégia de autocuidado do ID também, né? Manter a sanidade mental fazendo isso. É isso aí, ID. Com Ai, certeza. ai. Maravilha, Um pessoal. beijo. Preciso ir Ai, ai. aqui. Vamos. Ai, gente. Beijo. Um beijo. Beijos O próximo todos. Beijo episódio grande, sou eu e o pessoal. Id fazendo um piquete. O que é um piquete? Piquete é aquele que você vai na rua e levanta cartaz. É tipo Bota pedra, uma bota as lata de manifestação. lixo, pneu Ah, queimado e os cartazes ali. Eu Faz acho engraçado que uma... eu sou super de direita nesse podcast. No meu mundo você não real, é eu super sou de tipo. direita, não, Não, eu Fê. sei que não, porque no mundo real aqui as Não é. pessoas me veem como de esquerda, então tipo, acho engraçado que, tipo assim, É, como eu sou, a É. maioria das vezes, centro, eu sou só. Eu sou o lado contrário de ambiente de qualquer não, jeito é, que eu e tô. assim, Bem-vindo à como, vida do gente, autista. depende do É. ambiente onde a gente está inserido, né? Isso é muito claro. E pode ser um assunto para o próximo episódio, como a gente muda os personagens de acordo com o ambiente, como isso é interessante e difícil. É o Masking É, que a gente falou muitas vezes. Beijo. é, Maravilha, verdade. pessoal. Beijos. Um Tchau. Então grande tá bom, abraço, beijo. gente. Tchau, Falou. Um tchau. beijo, tchau. Comunista. Tchau, Ale.